Boa noite, Divino. Tudo bom? Professor, boa noite, tudo bem? Como vai Tudo o bom? senhor? Bem, minha voz chega bem aí? Sim, alto e claro, 5-5. E o slide, está conseguindo ver? Meu computador está um pouco travado, eu acredito que o problema seja dele. Peraí, só um minutinho, eu vejo aqui proteção contra incêndio e manutenção de aeronaves. Ah, então tá. Deixa eu só ver aqui Site dele. se... Ver se mudou aí. Ah, peraí. Mudou? Sim, agora foi adicionada aí mais duas Tá linhas. bom. Então tá funcionando. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí para Aí, ver se chega mais muita alguém, tá chuva por bom? aí? Oi? Verdade. Tá ótimo. Muita chuva aí. O senhor está no sul ou está aqui por outra região do país? Não, eu tô no estado da Bahia. Hoje eu estou no O senhor estado da está... Bahia. Certo, certo. E está muito sol, tem vento, mas está sol. Tá certo. Aqui bastante chuva, choveu bastante esses dias e melhorou bastante o clima que eu havia reclamado lá para o senhor lá há 2, 3 semanas atrás, que estava muito quente, complicado por aqui. Entendi. Peraí que eu já Boa volto aí. noite. Opa, Jonathan, boa noite. Boa noite. Você está no sul, Jonathan? Sim, Caxias do Sul. Caxias do Sul? Ei, cara, e Isso. esse vendaval que deu para aí, o que aconteceu? Bah, loucura, né, cara? Tá louco. Fiquei ilhado dentro do carro. Que coisa, velho. Ó, O sul, tá, tá. o sul é muito castigado, né, por esses temporais aí, né? Cara, eu acho que a mídia dá uma É, exagerada, sabe? é Porque, mesmo? É. tipo, esses últimos que deu aí, depois do alagamento que tá acontecendo faz uns 2 anos, assim, não é normal. Não é nem um Sim. pouco normal. Tá deixa todo mundo apavorado, porque, né? Mas normalmente não acontecia, cara. É frio assim, tal, chove, mas nunca nessa proporção assim. Todo mundo muito. Em Pode 90, falar. em 97 eu trabalhava na TAM e a Uhum. gente tinha umas linhas que operava aí no sul, né, dos Carva, que fazia os cargueirinhos. E, cara, era muito bom, assim, o tempo era frio, o pessoal falava bem aí do sul, entendeu? Agora de uns meses para cá, uns anos para cá, a coisa complicou por aí, né? Ficou bastante chuvoso, quando não é sol demais, é chuva demais, e aí acaba metendo medo na gente por aqui, né? Não, mas não é tanto assim, não, cara. Eu aqui em Caxias, vou te dizer que nada mudou. Nada mudou. Chove, dá umas alagadas nas ruas, assim, sabe? Tipo, bem localizado, mas logo já baixa. Tudo normal, na verdade. Só que a mídia força um pouco, né? Eles têm que vender É, o, é a vender o matéria peixe deles. deles. É. Mas Tá tu certo. trabalhava na TAM fazendo o quê? Eu era controlador de voo deles aqui em Brasília, quando tinha as bases de controle. Aí eu fazia parte de controle de tráfego, organização de tripulação, aeronave. A gente gerenciava essa parte aí, entendeu? Cara, que massa. Bato, tá? Faz tempo na aviação já, então. Eu tentei faz tempo, né? Mas já saí faz tempo também. Eu fiquei na TAM até o ano de 2000. Aí de 2000 para cá eu fiquei num táxi aéreo, 2000 até 2002, para ser mais preciso. E depois eu larguei de vez e fui buscar outros caminhos. Ah, mas tu já é piloto já. Eu sou habilitado, eu tenho PC, tenho PC IFR. Uhum. Bah, que massa, cara. Eu nunca voei. Eu fiz um voo panorâmico só até hoje. Mas ano que Certo. vem eu quero começar a fazer as horas. Estou me preparando para fazer o exame, aquele
Não me lembro o nome do exame agora. Começar a CMA. fazer, né? Ia falar, mas para que eu falasse errado, não falei nada. Nada, aqui nada é errado. A gente tá aqui para se ajudar. É verdade. E eu. Professor Jonathan, tá com o professor, ele tá lá. Eu vi, tá bem. Bom, pessoal, boa noite aí, Jonathan e Fast Video, tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. O Divino já cumprimentei. Boa noite, professor. Tudo bem? Prazer em ouvir Tudo vocês. certo. Esses dias estava vendo um drone aqui, que é o. Como é que é? É um, não sei o que, Neo, né? É um pequenininho, com inteligência artificial, pousa na mão do cara, segue a pessoa. Sim, lançaram um monte agora de equipamentos aí, professor. É um pequeno, é J. Tem o Avata, que também É, lançaram agora um novo, tem um Mini, mas está vindo caro para burro esse equipamento. sei que termina em não sei o que, New, Neo de novo, né? Tal. Sim, Enfim, eu vi a pessoa aqui usando, ele vem, põe a mão, ele vem, pousa na mão, bem pequenininho, 4 motorzinhos ali e tal. E tem uma autonomia, a bateria ali de uns 20 minutos. Para cima normalmente é são, 20 minutos no máximo. para cima vou até 80 metros e para frente, para trás ali, uma circunferência, um raio de 50 metros, alguma coisa assim. Sim. É bonzinho. Não sei se suporta o vento, né? Quando o vento aí, acho que ele não vai aguentar. Não, dependendo do vento, a bateria não dura, professor, porque tudo depende de vento, porque ele tem que estabilizar, ele tem que, É, tipo, é o arrasto dele, né? E aí, é. quanto mais vento tem, mais bateria consome. Pois é. Então, hoje nós vamos aqui caminhar um pouco, né? Nós já estamos aí na aula 13, né? Tenho corrigido aí alguns estudos de caso. O seu último aí foi bom, hein, o Fast Video? O seu último estudo de caso você fez direitinho, dessa vez caprichou. Eu dei uma caprichada ali, porque da É, última o senhor me deu um puxão da orelha ali, eu tive que dar uma o caprichada. Divino fez, ó, de novo uma monografia, está indo bem também, um TCC. O Jonathan, foi você que me perguntou sobre aquele que você ficava vendo o Fokker na final, era isso? Você que me perguntou? Isso aí. Tá. Aquilo ali que você via devia ser o spoiler dele, speed brake. Hum, Ficava bem na cauda, né? Eram duas hastes assim que abria, né? Aquilo é o speed brake dele. Deve é ser bem isso que você via. aquilo da foto mesmo lá que tu mostrou. Aquilo é o speed brake do avião, ok? E ele vinha aberto para compensar, ou ele só para vir freando mesmo? Não, ele vem até uma determinada altura, né? Então tem os limites, cada empresa aí, cada fabricante tem uma determinada altura e dependendo, você não usa ele junto com o flap. Teve um acidente aí que eu investiguei até de um Boeing que na final ali o piloto se esqueceu do speed brake com flap e acabou afundando demais e bateu na cabeceira de Guarulhos e pegou fogo. Na Nossa. época era acho que era Transbrasil. E, então, o speed brake tem limites também para ser utilizado, porque você afunda o avião, a razão de descida aumenta, e, de repente, mesmo que você dê motor, avance motor, tire flap, não é suficiente para recuperar a energia e o avião vai para o chão direto. Então, tem limites também, ok? Certo. Vocês que estão indo voar vão aprender isso aí com o tempo aí. Como não derrubar um avião? Porque o avião não cai, né? A gente aqui joga ele, projeta ele. Tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar aí proteção contra incêndio e manutenção de aeronaves. Tem vários pontos aí a serem conversados, não é nada complexo, né? Não é nada complicado, mas precisamos dar uma alinhada no conhecimento, onde existem as informações, quais são as informações mais importantes, né? E aí a gente vai caminhando com isso, ok? Nós vamos falar sobre uma proteção, uma introdução, uma classificação dos tipos de incêndio, sistema de detecção de incêndio, equipamento de combate a incêndio, procedimento de emergência e evacuação, integração da manutenção, com a manutenção,
um pouco de norma e regulamento, vocês sempre precisam estar por dentro do que é exigido, né? O que é obrigado a saber e o que é obrigado a ser cumprido, principalmente. E esse segurança e prática de manutenção também integrado lá com a manutenção da aeronave, ok? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre detecção de incêndio? Alguém já ouviu aí? Divino já deve ter escutado, que é piloto, né? Comandante já deve saber. O que... Opa, comandante, professor, desculpe. É, eu não vi, por incrível que pareça, apesar de ser piloto, foi até vergonha, cara, não saber relatar sobre isso. O que acontece, né? Existem várias ameaças no momento que você está voando. E você precisa, como gestor ali do voo, comandante, copiloto que seja, você precisa estar preparado para os problemas. E um problema grave, que é bem forte, é você ter um incêndio a bordo, seja por um problema dentro da aeronave, ou seja na asa, na estrutura externa, seja onde for, ele consome o seu avião e consome partes que faria com que o seu avião voasse. Então, os fabricantes, né, das aeronaves se preocupam bastante com a detecção do fogo, né? E não é que ele espera pegar fogo para avisar, ele detecta pontos que vão, a partir dali, ser possíveis focos de incêndio, focos de fogo, né? Um calor excessivo, evitar uma chama, e para isso existem procedimentos que vocês têm que entender que são criados para que você não perca o controle do avião e o avião não se destrua. Porque o fogo ele consome o avião igualzinho um carro, uma casa, qualquer coisa, ele destrói. E uma vez que você destrói, você perde. Você perdeu uma asa, você não voa. Você pegou fogo dentro do avião, você morre todo mundo intoxicado. Então, a chama, né, a fumaça. Então, o calor ele é enorme também, um incêndio. Então, o incêndio é um fator muito importante. Então, dos objetivos, né, é detectar precocemente, ou seja, ele não é informar pegou fogo, ele tenta avisar de alguma forma que você está numa situação que possa ter um incêndio. E também ele informa que pegou fogo, então tem também o pré e o durante, né? Para que você também saiba. Às vezes você está voando e o motor, de repente, entra um pássaro, pega fogo no motor, ou tem um vazamento e o motor pega fogo, mas antes acendeu algumas luzes e pode ter um incêndio no motor que pode transferir ele para a asa, tanque de combustível, você perdeu o avião e perder a vida também. Então, os objetivos do sistema são avisar os tripulantes que existe uma possibilidade de um incêndio, de um fogo, para que ele produza algum tipo de procedimento para que esse processo continue, ou seja, ele tenta bloquear esse processo. A gente vê, por exemplo, aí o Fast Video, ele tem lá, ele não tem combustível, o combustível dele é a bateria, que também pega fogo. Então, ele talvez não tenha um sensor lá no computador dele, no telefone, né? Ó, tá muito quente a bateria, ou coisa desse tipo. Mas que pode pegar fogo? Pode também. Não sei, você tem algum detector no Não, drone? professor, Não, né? não tenho essa opção. Mas é possível sim se esquentar ou dar qualquer problema, ela pode pegar e dar problema. Então, Mas não tem. isso é uma coisa que daqui a um tempo vai ter, porque ele está transportando, por exemplo, produtos agrícolas, né, defensivos agrícolas. Ele pode pegar fogo. E ele pegando fogo, você pega fogo na plantação, pega fogo em alguém, né, pode causar um acidente. Isso é questão de tempo. Daqui a pouco você vai ter um detector, sim. É um avião. Então, o drone é um avião. Estão descobrindo o avião via o drone. Então, ele vai acabar aparecendo, é questão de tempo. E quem são as pessoas alertadas? São os integrantes da tripulação. Lógico, o passageiro que está ali vê também, mas ele não vai tomar nenhuma ação, o passageiro não vai cortar um motor, reduzir uma potência, não vai fazer nada. Ele só pode gritar ali, chorar, avisar um comissário, mais nada. Mas os tripulantes não, eles podem tomar alguma ação, como, por exemplo, cortar o fluxo de combustível, cortar o sistema hidráulico, para reduzir aí a propagação ou a possibilidade de um fogo.
E para isso existem detectores. Existem detectores de fumaça, né, que são sensores que percebem a modificação do ambiente e avisam. Detecta, acende uma luz, ele toca uma campainha, dependendo da aeronave, tem um tipo de sistema. E aonde normalmente eles são localizados? Onde você tem uma distância principalmente grande da onde você tem pessoas fiscalizando. Um porão de carga, por exemplo, fica embaixo do avião, ou um cargueiro que a carga fica atrás, ninguém está ali toda hora vendo a carga. Então, você tem detectores de carga. No porão também você tem detectores. Além dos detectores, você também tem aquele sistema que extingue o fogo. Alguns aviões têm. Alguns não são obrigados a ter, mas alguns têm essa extinção de fogo também. Então, nos compartimentos de carga, nas cabines. Quando a gente fala cabine, pode ser a cabine de comando, como pode ser toda a cabine de passageiros. Você tem sensores instalados para que avise isso. E, principalmente, na parte que você tem um fluxo de combustível, que é o abastecimento do motor com combustível, não só os motores, como o APU também, a carga lá atrás, ó, o Auxiliary Power Unit, que proporciona potência, parte elétrica, e ali vai muito combustível. E você pode ter um vazamento, pode ter uma mangueira rompida, pode ter algo, um superaquecimento e produzir fumaça e fogo. Então, esses lugares são os mais, vamos dizer assim, os mais procurados para se colocar um detector de fumaça, ok? Quando você tem a fumaça, o pessoal diz que a fumaça é fogo, né? Realmente, pode ser que você já tenha tido fogo, mas às vezes só o derretimento, a destruição do material gera uma fumaça. E essa fumaça, ela pode já no detector te ajudar a tomar um procedimento para que o fogo não apareça, ok? Existem aviões de antigamente que eles eram certificados sem a preocupação do estofamento, do tapete ser anti-inflamável. Ele era produzido de qualquer maneira. Aí depois as legislações foram modificando e os aviões mais modernos, todos, poltronas, material da poltrona, tapete, carpete, BIM, tudo do avião ali, ele tem uma legislação que produz ali um efeito para que o material seja anti-inflamável, né? Ou pelo menos resista por um tempo. Tá? Então, isso já é uma evolução. Isso aí entra lá num dos últimos itens, que é a regulamentação. E os detectores de calor. O detector de calor, por que é importante? Porque existem materiais que, a partir de uma determinada temperatura, o pão de fulgor ou coisa que seja, ele pega fogo e vira um incêndio. Então, o calor também é uma dica para a tripulação. Você tem um motor que tem lá uma temperatura de 925 graus, 1000 graus, dependendo se é na partida ou na decolagem, e ele começa a passar daquilo, ele poderá pegar fogo, sim, além de danificar o motor, né? E vai pegar fogo, incendeia o seu motor, você vai ter que cortar o motor, acionar o extintor do motor, que provavelmente deve ter um extintor, mas nem todo avião tem, e você conseguir controlar. Tem grande chance de controlar? Tem, mas existem possibilidades de perder o controle também. E a localização desses detectores de calor foi como eu falei, você tem pontos-chave onde passa combustível, né, passa produtos, substâncias que possam provocar incêndio com a temperatura alta, com a elevação da temperatura, ou seja, com o calor excessivo. Então, você tem sensores ali que te ajudam no avião a detectar que algo não está bem e você tem um procedimento descrito pelo fabricante a ser adotado. Os detectores de chamas, né? Tem aí várias modalidades, tem aí sensor infravermelho, ultravioleta, né? Para detectar chamas diretamente. Então, cada avião, cada modernidade tem um tipo de sensor. Essa localização, mais uma vez, você tem onde passa dos 3 pontos, né? Você precisa ter o combustível, o comburente e a ignição. Se você tem combustível, ali é um ponto a ser importante, a ser localizado, a ser instalado um detector, é uma localização importante, ok? Então, parte de combustível, seja hidráulico, onde tem fluido, né? Pode ser combustível ou hidráulico, é um ponto importante. E os alarmes. Por que os alarmes? Porque uma das maneiras de você detectar é visualmente e sonora.
Então, você tem aí um alarme visual e um sonoro que ajuda a você tomar uma decisão. E a cor também. Você tem um alarme vermelho, de cor vermelha, com certeza é algo grave, que se for numa decolagem, você vai ter que abortar a decolagem, provavelmente, se estiver antes da V1. Se tiver depois, você vai tomar um procedimento diferente se for uma cor âmbar, ou uma cor branca, uma cor azul, uma cor amarela, é diferente. Mas o vermelho, ele é, vamos dizer assim, por certificações, né? Onde você tem o vermelho é porque alguma ação imediata você vai ter que tomar. E cada aeronave tem lá o checklist de emergência para ser tomado. E ele detecta o incêndio, né? O fogo, a fumaça, e acende algo em algum lugar. E esse som está atrelado a alguma lâmpada que tem indicando algum sistema, por exemplo, o sistema de combustível, o sistema do motor, instrumentos que dão potência do motor, ou temperatura interna do motor. Então, você sabe o procedimento que tem que fazer a partir dessa indicação, ou sonora ou visual, ok? E a resposta que se dá é o procedimento que está escrito, e alguns procedimentos desses que estão escritos são necessariamente, obrigatoriamente, você tem que ter ele na memória, que é logo após executar, o outro piloto, ou você mesmo, né, lê o checklist para ver se você executou de forma correta. Estamos bem até aí? Estamos entendidos? Alguma Tudo dúvida certo. até aí? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Caminhando, então, a gente tem uma classificação de incêndio. Não precisa decorar, mas é importante saber. Há tempos atrás eu fui fazer a prova aí de arraiz amador, tinha que saber aí a classificação também, porque lá também tem fogo, né, a bordo, né, da borda do navio. Então você tem incêndio, né, classe A, que é para materiais sólidos combustível, que é madeira, papel, né? Classe B, que é líquidos inflamáveis, classe C, elétricos energizados. E para cada tipo desse incêndio, né, você usa um tipo de extintor diferente, tá? Então, dentro do seu avião, tem lá em várias posições extintores compatíveis para cada situação que você possa encontrar de incêndio, ok? Vou mostrar um exemplo depois. Você tem também na classe D, que é para metais combustíveis, né? Que é magnésio, titânio, algumas partes da aeronave são assim, então você às vezes tem que utilizar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Você pode ter que utilizar um extintor. Tem óleos e gorduras aí que a gente pensa muito em casa, né? Mas a gente tem uma parte do avião de passageiro que você coloca comida, alimentação. Então, também tem um extintor adequado para cada isso, assim como tem água também que pode apagar. E os tipos comuns de incêndio, aí está no motor, ok? Vocês acham que normalmente um motor ele tem chance de pegar fogo em qual condição? Diz aí para mim, Jonathan. Você que nunca voou. Bah, professor, tipo, qualquer condição acho que pode acontecer. Um pássaro bater, ou não sei. O... Enquanto, como é que eu vou dizer para você? Imagina que você tem uma possibilidade de dizer assim, olha, a chance de eu ter incêndio é quando eu tenho uma falha, por exemplo, concorda? Sim. E uma falha, ela é muito mais fácil de acontecer quando eu estou usando os limites do meu avião. E que setor, que área e que fase do voo eu uso o limite do meu avião? Na decolagem? Por exemplo, a decolagem, né? Eu uso uma potência máxima, né? Eu uso todo o esforço, às vezes o avião está cheio, né? Com o limite do peso de decolagem máximo ali, e Sim. ali qualquer temperatura, qualquer problema a mais, eu posso ter aí um incêndio, né? Posso ter por conta da exigência de uma falha de vazamento de combustível, né? Uma ruptura de alguma estrutura interna do avião ou uma como você falou, né? Engolir um pássaro aí, né? Você ter aí uma ingestão de pássaro ou de algum animal, seja lá o que for, ou mesmo uma corrida de decolagem, um objeto não identificado que fica ali na pista, né?
Vocês viram aí o Concorde, lembra do Concorde? O Concorde teve Ah, isso. lembrei dele a todo momento, na Exato. verdade. Então, você precisa entender que nesses momentos são os mais críticos, porque você está usando tudo que tem do avião, são potências, né? E eles são combatidos, são. Normalmente, os aviões mais modernos, você tem um fogo, seja lá a condição que você esteja, você tem o extintor do motor, e pode usar mais de um extintor, às vezes você tem dois extintores para um motor só. Normalmente, após usar, você já regressa para o pouso, porque se acontecer outro, você não vai ter outro extintor, e você tem sempre um recurso para apagar o incêndio. Isso não garante que você vai ter sucesso, tá? Uhum. Porque depende do momento que você detecta o fogo, do momento que você aciona o extintor, isso tudo é um tempo, você está sempre correndo contra o tempo. Uma vez que o fogo começa, algo já existiu antes e o fogo já derreteu alguma coisa, já destruiu alguma coisa. Então, dependendo da demora ao ser acionado o extintor, você pode conseguir apagar o incêndio ou não, ok? O extintor do motor, ele é tipo dutos assim que larga em lugares específicos o Sim, químico ali ou você tem a parte mais quente, né, do motor, ou a parte mais provável de ter incêndio, e ali o extintor, ou ele joga todo no motor, cobre uma parte, mas tem uma parte inicial, que é onde você teria normalmente é onde inicia-se o fogo, né? Então, o que você tem que fazer é abafar. Então, normalmente é ali que o extintor é direcionado, ok? Uhum. E na cabine de passageiro também, você pode ter incêndio na cabine de passageiro, você pode ter uma galley e a cozinha ali onde serve o lanche, a comida, né? Você pode ter um curto ali e pegar fogo aquilo ali. Antigamente podia fumar a bordo, hoje em dia não pode. Vocês tiveram notícia de algum voo aí que pegou fogo no banheiro, no lavatório? Teve um, né, que o cara largou o cigarro no lixo, acho que foi. Tem um da Varig, né, há muitos anos atrás, que ficou famoso, e outros. A partir do ano 2000, aproximadamente, foi proibido o uso de cigarro a bordo. Então, você já não podia mais fumar. Acho que foi 2000, morava na Inglaterra, nessa época, era num voo internacional, já não podia mais fumar. Eu nunca fumei, mas para mim era muito bom, porque o cigarro ele contamina a fumaça, né? Contamina os filtros, suja tudo, e fica aquele cheiro no avião, e eles proibiram o fumo, mas muitos viciados no cigarro, né? Iam para o banheiro para fumar escondido. E aí se colocaram detetores de fumaça no banheiro, e o cara fumava, tocava o detetor, mas hoje é proibido e é crime se você fumar a bordo, né? Então já tem um combate aí à fumaça, ao cigarro, ao tabaco, né? Bem mais forte. E não é só o cigarro, às vezes o cara acende o isqueiro, enfim, ele, o detetor ele está ali para ser o aviso de que algo pode acontecer naquele setor que está instalado o detetor ou próximo dele. E o banheiro, o lavatório, era uma coisa difícil, porque ele fica fechado, às vezes está pegando fogo lá e ninguém estava vendo, né? Só quando abre a porta é que você vê aquela labareda, fumaça, né, e tal. Então, os detetores ajudam muito a descobrir aonde está tendo essa fumaça, onde pode ter começado esse incêndio. O lixo também, né, do banheiro, do lavatório, né, da galley, o lixo do lavatório pode também, ele tem um material especial, né, o próprio saco do lixo, né, o material que está ali também, ele de preferência ele é anti-inflamável, por requisito, para colaborar para que não tenha um incêndio, ok? Lembrando que todo avião ele possui partes hidráulicas, partes de combustível e partes elétricas. E a parte elétrica ela pode ter um curto-circuito por vazamento, por contaminação de água, por corrosão, por vibração, por um monte de fatores, né? Uma série de fatores que podem contribuir para que tenha um curto-circuito e a partir dali tem uma faísca e tem um fogo, ok? E você precisa ter extintores. Então, cada avião tem um número X de extintores para o tamanho dele e para o número de pessoas, ok? Isso é proporcional. O porão de carga. Você tem, na realidade, quando a gente chama porão de carga, é a parte de baixo, mas você tem os cargueiros, que a parte fica na parte de cima e na parte de baixo.
Então, você tem, por exemplo, de sensores nesses porões de carga que detectam se está tendo alguma fumaça, se está tendo fogo, coisa, e possuem extintores de fogo, ok? Outros sim, outros não, e ele abafa ali o incêndio, né? Hoje vocês já viram vários exemplos aí com bateria de lítio, né? Ela sozinha pega fogo, tal, tanto na cabine em cima quanto no porão. Não é novidade isso, isso já existe, é proibido o transporte, né? Ou se faz o transporte tem que ter alguns cuidados por conta do local que pega fogo, porque se pegar no porão, você não tem como apagar, a não ser o extintor do avião. E se ele não der conta, já era, você não tem o que fazer. Você está voando, não vai apagar. Ninguém vai sair do avião para apagar o fogo lá no porão lá fora, né? E os mais comuns, né? Tipos mais comuns. É sistema hidráulico, que pega fogo, fácil, e o de combustível, ou seja, esses fluidos, esses líquidos, uma vez que eles estejam contribuindo dentro de um vazamento, por exemplo, de uma tubulação que está assim, mal conservada ou cortou de alguma maneira, eles começam a vazar e, dependendo do atrito do que for, ele pode se incendiar. E é muito rápido a sua propagação. O avião pega fogo muito rápido. Os equipamentos eletrônicos e elétricos também. Você tem avião que fica voando com chuva, fica no chão, tem água que entra de baixo para cima, às vezes pela porta aberta entra água, cai lá no porão elétrico e pega fogo. Molha o equipamento, ele entra em curto e pega fogo o equipamento. Além da fumaça também que tem, às vezes, antes de pegar fogo, ele pode emitir fumaça e fica aquele cheiro de queimado dentro do avião. Você tem que descobrir onde é que está, né? E a chuva ela é um colaborador, contribuinte incrível. Se você não tem uma proteção adequada no porão, na parte eletrônica, né? No compartimento eletrônico, onde ficam os equipamentos, os relés, tudo, você provoca ali uma colaboração da água para um curto-circuito, ok? Lógico que você tem extintores, mas nem sempre garante que você vai conseguir apagar, que é o CO2 e o halon, ok? Por que esses dois? Porque eles não é só apagar, existe uma preocupação também de você continuar voando e continuar tendo seu equipamento. Eles não danificam o equipamento elétrico, ok? Porque a água, por exemplo, já danifica, da corrosão, o CO2 e o halon não. Ele produz ali um abafamento, mas não danifica o teu sistema elétrico. Estamos bem até aí? Certo. Professor, só uma curiosidade, porque surgiu aí o halon. Esse é a base do que esse extintor? Já existiu aí gente que não quer que use o halon, entendeu? É sempre uma briga forte aí, ok? O halon, ele, como é que eu vou te falar? Ele surgiu de uma maneira que na realidade, o nome dele é porque ele é um hidrocarboneto, ok? Então, o que ele faz? Ele, ele se mistura de uma forma grosseira que eu estou explicando aqui, né? De forma a quebrar a sequência do fogo, ok? Então, mas isso ele para alguns, eles dizem que ele polui, tá? Então, às vezes não gostam que seja utilizado, mas ele tem propriedades que apagam o fogo. Ele tem flúor, tem cloro, tem bromo, tem iodo, e eles abafam de alguma maneira a propagação, não permite a propagação, ok? Mas existem áreas que não, como é que eu vou te falar, não são favoráveis ao uso desse extintor, ok? Dessa substância no extintor, mas ele é utilizado, ok? Correto. Muito obrigado. Principalmente para dispositivo eletrônico, nessas partes, ele é utilizado aí. Se fosse o extintor convencional de poeira, a própria poeira ia trancar as contatoras e coisa arada, né? Os relé. De repente, poderia até aumentar, né, o contato, né, vamos dizer assim, né? E você aumentar aí o curto que teria, né, então, ok?
Uhum. É, Ele é a tipo um grande, foguete ou ele é um é, gás, assim? o grande ponto dele é que ele não danifica o sistema. Esse é o grande ponto. E Ok? ele, O e sistema ele que eu pode digo ser, é os equipamentos eletrônicos. Ok? e ele pode ser usado nas três, para substituir as três classes, né? A, B e C. Isso. Ah, perfeito. Eu vou mostrar um outro slide aqui que você vai ver com a classe dele aí. Só um instantinho. Bom, aguenta a mão é que você vai ver o slide lá. A manutenção preventiva regular, né? Que são medidas preventivas, né? São componentes inflamáveis como cabo, sistema de combustível, ou seja, tudo de aviação você sempre precisa fazer regularmente manutenção, né? Faz manutenção no avião, motor, trem de pouso, sistema de trem de pouso, sistema de comando, e faz também no sistema de combate a incêndio. Ele é um sistema, faz parte do teu avião. Assim como o sistema de detecção, o sistema de extinção, se existir, e o treinamento da tripulação. Por quê? Porque você precisa saber o momento certo para fazer a coisa adequada para aquele incêndio. Se você demorar, não adianta mais. Se você fizer antes, você se precipitou e não era para fazer. Então, o alarme aconteceu, é previsto extinguir, então extingo. E aí, eu posso abrir a porta depois que pousa? Não posso? Tem todo um procedimento que você tem que fazer. Para isso, você precisa ter um treinamento. Então, é feito treinamento periódico nas empresas, né, com as tripulações. Tem uma tabela lá, a cada ano, a cada 2 anos, faz isso, faz aquilo, dependendo da empresa, do tamanho da empresa, ele faz um treinamento, e é obrigatório. Ok? E também é o seguinte, uma coisa é você estar na cabine como piloto, você abre a janela e pula. E os passageiros? Os passageiros precisam sair pelas portas ou por aquelas janelas que ficam acima da asa. E precisa ter indicações, sinalizações. Agora, quando o avião está pousando e tem um fogo no motor direito, para que lado vai sair os passageiros? Lado esquerdo? Lado esquerdo. Então, você precisa, como comissário, piloto, saber disso. Porque senão o cara sai pela primeira buraco que ele encontra ali e vai embora. Ele vai para cima do fogo ao invés de ir para o lado que não tem fogo. Isso já aconteceu? Já. O cara sai para cima do fogo. Se deixar, ele quer sair do avião. Então, os tripulantes precisam fazer um treinamento de como executar uma rota de como executar uma evacuação. Se o lado está pegando, que lado está pegando fogo, o piloto tem que informar, fogo do lado direito, fogo do lado esquerdo, ele para, dependendo do lado, ele para a esquerda ou para a direita por conta do vento, para não ir fogo nem fumaça para cima dos passageiros do outro lado. Então tem todo um treinamento de evacuação que a gente chama de planejamento de rota de evacuação, por onde sair, ok? Não sai de qualquer maneira. Bom, e principais sistemas de detecção. Vocês conhecem algum desses aí? Termopar, termistor, detetor de gás halon. Já ouviram? Termopar eu já ouvi falar, já. Tá. Não conheço. Tudo aqui é calor, é temperatura, né? Porque o fogo ele começa inicialmente com algum curto, com alguma falha, e depois, se tem fogo, tem calor, né? Então, o calor é uma dica muito grande para esses sensores, tá ok? Pode ser tanto nos motores, na cabine de passageiro, de cabine de piloto, como lá no porão, na parte de carga, que é, vamos dizer assim, uma área muito difícil de se visualizar, porque está abaixo do avião, você não sai do avião para ver isso. E lá você tem gases, você tem esses detectores de temperatura, né, termoelétrico, para te avisar para você fazer um procedimento. O procedimento basicamente é aciona o extintor e depois abafa. E depois a fumaça você tem que jogar lá para fora de alguma maneira. Aí você abre ou perde a pressurização de alguma maneira para a fumaça sair. Porque se a fumaça está dentro do avião, para sair, você vai ter que despressurizar o avião. Então não tem muito mais o que fazer, ok? E aí, para despressurizar, você tem que mudar a altitude, né? Para as pessoas precisam de oxigênio para respirar. Ok? Detetores de fumaça, né? Você tem esses ópticos e iônicos, né? Eu vou em um avião que os detetores dele
ele ficava emitindo, né? Uma vez que tivesse fumaça ali, bloqueava, ele, pum, ele acionava. Então, a fumaça contribui também para um determinado sensor, que é o óptico, por exemplo, né? Uma vez que a fumaça fica densa, ela obstrui o foco de luz, ele dispara o alarme, o detetor de fumaça. Tá bom? São tecnologias que não tem nada a ver com fogo, mas você interrompe a luz, você interrompe a luz, ele é como se fosse um circuit breaker. Pum, dispara um aviso dizendo que tem fumaça. E aí tem dentro do avião, na cabine de passageiro, piloto, carga, lavatório principalmente, né? E na galley ali onde mexe com comida e é tudo elétrico. É uma carga elétrica grande, uma amperagem considerável, né? E voltagem também, às vezes é 400 Hz, tem tudo ali, e fica uma chance maior de ter em um curto ter um fogo ali. Tá? E tem o de tubo contínuo aí, que é o loop detector, né? Na realidade, são mecanismos. Um ou outro aí é mais caro que o outro. Então, o avião, ele, para ficar mais barato, coloca o mais barato, mas tem que funcionar, porque na certificação tem que comprovar que ele funciona. Tá bom? Não se inventa muito isso, não. Sistema de alarme da cabine de comando. Você tem, se pegar fogo no motor, você tem, por exemplo, a luz da temperatura do motor. Se você tiver fogo no sistema hidráulico, alguma coisa vai acontecer com o teu sistema hidráulico. A tua bomba não vai funcionar, a tua tubulação vai romper, vai acender uma luz também dizendo que tem fogo ali, ou fumaça. E ali tem normalmente um aviso, fire, smoke, se for em inglês, né? Smoke detector, tem lá aviso, smoke, smoke, o fire, tem o fire. Então ele grita, fica uma campainha chata lá, junto com a voz, tem, tocando aqueles alarmes, porque realmente aquilo ali derruba o seu avião e você perde o controle e cai, porque ele derrete partes que seriam essenciais para você poder voar, tá bom? Toda vez que você tem fogo ou fumaça, a ação dos tripulantes tem que ser muito rápida. Por isso que o treinamento é muito importante. Okay? Características importantes aí do sistema de detecção. Ele precisa ser o quê? Diz aí, lê para mim aí, Divino. Consegue ler aí? Consigo. Sensibilidade e precisão. Os sistemas devem ser sensíveis o suficiente para detectar o menor sinal de incêndio sem acionar alarmes falsos, mantendo a segurança sem comprometer sem comprometer o conforto dos passageiros. Isso, desculpa. O que acontece? Você imagina, você está voando, né, numa nuvem com chuva e entra água no sistema, tal, aí um curto e acende a luz de fogo. Como é que você faz quando tem luz de fogo? O cara vai no checklist, olha lá, é fogo mesmo? Ele não consegue ver. Está chovendo, está lá, o motor está lá, não consegue, está lá num lugar que ele não vê. Ele vai e corta o motor, aciona o extintor, e na realidade não era nada disso. Era um curto que estava lá. Então, o sensor, a sensibilidade de precisão tem que ser muito boa, para não te dar um alarme falso e você perder, por exemplo, o motor do avião. E você perdeu o motor do avião, você perdeu parte elétrica, perdeu potência, e você pode, de repente, ter uma situação desagradável de não conseguir voar. Por isso é importante que esse sistema de detecção ele te passe a informação correta, informação do que está realmente acontecendo, e não um mau contato, uma luz de fogo, por exemplo. O que vocês fariam? Você está voando, a luz de fogo acende e passa 1 minuto, 2 segundos, ela apaga. Depois acende de novo, apaga. O que vocês fazem? O que vocês fariam? Tem a possibilidade de ir lá na janela da asa olhar? Não, não. Pegou fogo, ó. A luz acendeu dizendo que pegou fogo lá no APU, lá na cauda do avião, lá em cima, lá fora. Aí apaga. Aí ela acende de novo, aí apaga. O que vocês fazem? Olha, vocês vão dizer que o sistema está intermitente? Isso não é verdade? O que vocês vão fazer? Eu não acreditaria aí na intermitência do sistema, porque ele deveria ficar aceso continuamente em caso de um incêndio real, né?
Aí pode ser uma pane intermitente. Mas e aí? Aí tem que pagar para ver. Aí vamos supor que nesse avião que você esteja voando, diz assim, uma vez que acenda a luz de fogo, corte o motor imediatamente. Aí a luz acendeu, aí você iniciou o processo para cortar o motor, ela apagou sozinha. Aí ela, Tem que acendeu de esperar. novo. Aí acendeu, apagou, acendeu, apagou. O que vocês fazem? Acho que tem que Nesse cortar igual, caso, né, professor? Então, se O você segurança. confia no sistema, você vai fazer o que está escrito e apaga o motor e corta. Se é um avião que você, espera aí, meia boca, esse troço aqui funciona bem, mas não funciona muito, e tal, aí você vai e não acredita e não corta o motor. Aí um dia é verdade, era fogo mesmo. O sistema é que estava ruim, o sistema de aviso, de alarme. Aí você deixa o fogo comer o seu avião todo, porque o sistema não teve a confiança, a confiabilidade que você esperava. Então, ele precisa ter uma precisão muito boa, ok? certo. Redundância. Lê para a gente aí, Fast Video. Oi, prof. Leio sim. Muitos sistemas possuem redundância para garantir que um eventual defeito não comprometa a capacidade de detecção. O seu drone tem alguma redundância em algum sistema? Tem redundância aí? Para você checar a parte elétrica, se está com pane, se o... Não, isso aí eu só consigo ver. Ele me dá as informações no aplicativo, professor, de voo, direção, altitude, longitude. Ele me mostra no mapa onde ele está. Agora, no restante, ele não tem muito disso, não, professor. Isso tem que ser meio na experiência para saber o que Pois está é, um acontecendo. avião não pode ser assim, né? Um avião, alguns itens, ele tem alguma redundância, assim. Talvez não na mesma informação, uma segunda informação para confirmar aquela, entendeu? Então, é normal, é natural ter, isso é confiabilidade. Isso é quando você faz a árvore de falha, você verifica se tem redundância ou não, para você ter uma garantia maior ou de detecção ou de correção. Ok? O Jonathan, lê esse terceiro aí, por gentileza. Integração com sistemas de extinção. Em alguns casos, a detecção aciona automaticamente o sistema de extinção, como em áreas de carga e motores, onde a resposta rápida é essencial. O que ele está querendo dizer com isso? Se você tem um avião de carga, por exemplo, um avião transportando uma carga no porão, ele avisa que tem fogo e você aciona o sistema de detecção, dispara ele, ele já sabe que vai ter que extinguir. Então, ele mesmo faz o processo. Ele não fica esperando o piloto, ou seja lá quem for, fazer. Ele automaticamente faz, entendeu? Então, tem aviões que é assim. Isso garante uma velocidade maior na extinção. Bom, Tá isso certo? tudo são precisões, são melhorias no sistema. E quais são os principais equipamentos que tem? Tem esse famoso aí CO2, que você já conhece em carro, né, e tudo, né? O que ele faz? Ele tenta abafar, removendo o oxigênio, ok? Isso aí também preserva aí o sistema elétrico. O CO2 também é bom. O halon é um dos mais eficazes, né? Que serve para, como a gente falou aí, serve para classe A, B e C, serve para 3 classes, ok? Para a área confinada, a eficácia dele, desculpa, é rápida, não deixa resíduo, mas tem um tema aí ambiental, ok? E é o que eu falei, as pessoas estão tentando substituir ele por outras alternativas aí, porque ele afeta um pouco aí o meio ambiente. A espuma é menos comum aí, mas tem extintores que são encontrados para apagar incêndio em líquidos inflamáveis ou sólidos combustíveis. Tá bom? Essa espuma não é corrosiva, professor? É. Você tem o que a gente precisa entender é a evolução, né? A aviação ela foi evoluindo, criou-se isso, aí viu que, pô, mas toda vez que eu uso isso, eu destruo uma outra coisa, o gasto é alto, né? O que é melhor, deixar perder só uma coisa ou perder tudo? Então, as substâncias, né, elas foram sendo criadas outras que tivessem um efeito igual ou melhor,
e causasse menos dano. O Alon, por exemplo, se não fosse o meio ambiente, hoje ele era o preferido. E serve para 3 classes, mas ele afeta o meio ambiente. Então, estão buscando um outro aí. Então, vai ter que equilibrar. Ok? Então, pode ter substância que provoca corrosão. Provavelmente, se jogar aí a espuma ou outro, você vai perder aquele equipamento lá, vai embora. Vai Eu ter vi que comprar outro. um vídeo aí que tá rolando na internet, um hangar fechado e ele dispara o alarme e de espuma e não tem fogo nenhum e tapa, assim, tem uns 4, 5 aviões, até helicóptero dentro e tapa tudo de espuma, assim. São testes, né, que se fazem, né? Então, você tem aí o principal de combate a incêndio, você tem o fixo de extinção de incêndio, porque você, às vezes, tem ou do lado de fora, ou dentro do avião, né? Você tem ALON nos sistemas, no caso ali para carga, principalmente, né? Ele libera automaticamente aí o ALON para apagar o fogo, ele abafa e apaga. O de água nebulizada não é muito comum aí em avião, mas tem também. Tem sistema de liberação automática do agente extintor. No compartimento de carga, normalmente, você não tem como ir lá. Então, ele, após atingir uma determinada temperatura, após o sensor avisar e o piloto dar o ok lá, ele entra em ação e libera automaticamente aí o extintor. Ok? Tem esse cobertor e manta antifogo, mas isso aí você não vai usar no avião. Como é que você vai sair do voo para ir lá, né? Lá na carga não tem como, na parte de cima, se você encher de manta e ali tudo, o avião fica pesado. Então, mas no solo você pode ter como utilizar isso aí. Ok? Máscara de proteção. Toda vez que você tem fumaça a bordo, qual é o risco que você tem? É de você inspirar essa fumaça e contaminar o seu pulmão. O nosso pulmão é pequeno, né? Mesmo as pessoas muito grandes, mas o pulmão é pequeno. Qualquer um minuto aí inspirando essas fumaças, tem vários acidentes que as pessoas morreram por conta da fumaça, não foi por causa do incêndio. Ele morreu antes, morreu contaminado. Então, existem máscaras de proteção, essas famosas aí PBE, né? Protective Breathing Equipment, que são obrigatórias em alguns aviões, o piloto usa, o copiloto usa, a comissária usa e sai andando pelo avião com aquela máscara. Lógico que ela tem um tempo aquele oxigênio tem um tempo, 20 minutos, 15 minutos, depende do tamanho. Existem treinamentos que a gente faz, né? Você entra tipo uma cabine simulada, né? Enchem de fumaça com as luzinhas ali, você coloca a máscara e tem que atravessar aquela cabine simulada ali cheia de fumaça. Então a gente faz esse treinamento como piloto também, empresas 121 faz esse treinamento. Então, é uma máscara que garante que você possa respirar ali dentro. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês verem. Ok? Essa daqui. Conseguem ver do lado superior esquerdo e do lado inferior? Então, está ali a poluição toda e a pessoa com esse capacete é uma máscara que você coloca aí para poder respirar. Naturalmente, tem um tempo limitado, não é a vida inteira, você fica ali até tentar ou apagar o foco, né, do incêndio, ou se deslocar para sair do avião, ou ajudar alguém, socorrer alguém. Nos 2 slides centrais, em superior e inferior, você tem 2 exemplos de fogo na carga, né, e o de cima, com a fumaça que você está vendo, já sendo extinto o fogo. Ok? O da direita, você tem ali uma forma de usar o extintor, e o de baixo, o extintor de baixo da direita, canto direito inferior, é um de água. Você tem também extintor de água, que você pode jogar água e apagar. Ok? Existem prejuízos e existem coisas boas. Então, você pode usar isso aí. O que mais chama atenção nesse slide é esse PBE aí, que é esse capacete que... Você já conhecia esse capacete aí, esse PBE? Nunca tinha visto. É muito caro, nem todo. Tem gente que não quer comprar, mas alguns aviões são obrigados, empresas são obrigadas a ter na cabine da tripulação, ok? Aqui você tem mais uma vez as classes e os símbolos aí
né? O A, B, C, D e K. Tem outras letras aí, os mais comuns são esses aí, ok? Esses são aí os mais, vamos dizer assim, os mais utilizados, tá bom? O, Certo. o outro, os principais equipamentos de combate a incêndio aeronáutico são ferramentas de acesso e resgate, porque você tem que pousou o avião, continua pegando fogo, tem que sair pela escape slide, né, pela escorregadeira. Às vezes não dá, você tem que cortar o avião, quebrar o avião, ou de fora para dentro ou de dentro para fora. O piloto, ele não pode passar no raio-x com um canivete, né, nem com a faca, mas dentro do avião tem um machado. Então, parece uma incongruência isso, né? E esse machado é para poder te ajudar a abrir o avião, caso de ter que evacuar o avião, incêndio, por exemplo, ou um pouso forçado que tenha uma colisão com a cabine, ela fique torta, a porta não abre, ele pega o machado e abre. Não só a porta ou parte do avião, como a parte interna do avião também, ele usa esse machado, ok? E do lavatório também tem sistemas aí que liberam CO2, porque o lavatório, a gente sabe que, apesar de ser crime, ser tudo isso, tem gente que fuma dentro, quer fumar dentro do banheiro. E às vezes ele fuma, até dar o alarme, até a pessoa conseguir entrar, não dava tempo. Aí agora existem cilindros, né, de CO2 que são jogados dentro do lavatório para tentar conter aí o incêndio até que a pessoa arrombe a porta e entre no lavatório. E tem dentro da área de cozinha ou da galley, que é onde faz a comida ali e tal, também tem sistema de detecção. O Alon fica próximo ali daquela área e ele é facilmente acessado pelos comissários para apagar qualquer tipo de incêndio. É comum? Não é comum, mas acontece? Acontece. Acontece sim, que às vezes tem curto, que é um lugar que mexe com líquido, às vezes dá curto, às vezes encosta, esquenta muito, enfim. De alguma maneira tem ali extintores, principalmente de Alon, que são próximos, que ajudam a fazer aí a ação contra incêndio. Procedimento de emergência e evacuação. O que vocês já viram sobre isso? Alguém já viu aí uma aeronave? Ou já saiu de uma aeronave aí com problema? Já fez alguma evacuação? Como é que foi? Ó, em vídeo só. Só em vídeo, né? É Uhum. muito comum assistir isso aí em filme, né? Existem treinamentos de evacuação, não só para fogo, como, por exemplo, para certificar um avião, você tem treinar 15 segundos para duas portas abrirem e todo mundo sair, dependendo do avião, em 90 segundos, esvaziar o avião inteiro. Esse treinamento é feito e, se você não fizer assim, você não tem a certificação para voar. Okay? Tem o fabricante, mas a empresa aérea tem que ter esse treinamento com os comissários e pilotos. Tá bom? Então, você tem aí a localização dos equipamentos, é obrigatório saber onde ficam os equipamentos, você tem que saber onde estão cada extintores, você às vezes tem que caminhar pelo avião, não só os extintores, como também o cilindro de oxigênio, você tem que saber onde é que está. Tá? Isso é uma obrigação, chama a LOPA, né? A LOA, tem um desenho na porta, logo que você entra no avião à esquerda, tem um desenho lá onde diz tudo o que tem. Aqui tem extintor, aqui tem cilindro de oxigênio, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tem megafone, tem kit de sobrevivência, tem uma distribuição, um mapa de distribuição de todos os equipamentos de emergência. E os extintores são considerados equipamentos de emergência. E o plano de evacuação, ele na realidade ele não está ali, mas ele é um treinamento que a tripulação faz ou a empresa aérea faz regularmente. Lógico que existem treinamentos para, como eu falei, se tem um fogo do lado direito, você vai sair para a esquerda, e para onde vai todo mundo? Fica parado, sai correndo que nem um maluco? Então, existem treinamentos para saber aonde os passageiros vão ficar. Porque, às vezes, eu, por exemplo, fiz a investigação de um acidente em São Paulo, em Guarulhos, que o avião pousou, era um 737 da VASP, na época, e varou a pista, deu um cavalo de pau lá no final, perdeu o avião todo, e só uma pessoa se machucou. Era até uma argentina, que saiu pela porta sem autorização e torceu o pé. Então, ela ia para onde? Precisava saber para onde ir.
Ela não seguiu as instruções e não foi para o lugar que tinha que ir, foi a única pessoa que se machucou. Todos os outros evacuaram a aeronave sem problema. E foi baseado nesse voo que eu fiz um projeto de uma patente, né, que é um sistema de, vamos dizer assim, de alarme de emergência em caso de acidente de avião. Eu desenvolvi uma patente, um sistema interessante. O país ele é muito bem entendido como desenvolvido pelo número de patentes que tem. Alguém aí já fez alguma patente aí? Já patenteou algum sistema, algum equipamento, alguma coisa? Projeto? Não, professor. A gente às vezes não sabe, mas o país ele é medido pelo número de patentes que ele tem, ou seja, pelo desenvolvimento tecnológico que ele tem. Se vocês não, se vocês não têm nenhuma patente ainda, comece a pensar em criar algo, porque o desenvolvimento do país vem aí. O ranking do país é parte elétrica, energia elétrica, e depois vem patentes. Se vocês tiverem curiosidade aí, coloque aí quantas patentes tem internacionais, né? Estados Unidos, tal, vai vendo aí. Hoje em dia, eu estou falando aqui, você pega no telefone aí e coloca. Você vai ver se eu estou falando se é verdade ou é mentira. Okay? Então, o sistema de evacuação, melhor, o procedimento de evacuação, ele passa por um treinamento e tem que ter um ponto, senão as pessoas saem andando por aí e se machucam. Às vezes não se machuca na saída do avião, mas se machuca no chão, sei lá para onde, no meio do mato, cai em algum lugar, entendeu? Então é muito importante isso. Isso tudo passa por treinamento. E a comunicação do serviço de emergência. Toda vez que tem um fogo ou fumaça, é imprescindível avisar o controlador, porque ele separa bombeiro, tira aviões da sua frente, não coloca aviões próximos, designa um lugar para você parar, o bombeiro aonde vai estar, quantos bombeiros vão estar, se precisa mais ou menos, hospitais, todo aeroporto tem um plano local de emergência, né, que você, dependendo do acidente, da ocorrência, você leva as pessoas para um lugar, a empresa também tem que ter isso, né? Isso chama o plano de resposta à emergência, é obrigatório isso. Então, quando o tripulante informa ao controlador que tem fogo, tem algo, ele está informando, ele está acionando esse plano de emergência, plano de resposta à emergência. Entra a parte de assistente social, parte jurídica, entra ambulância, entra tudo. Então, o fogo ele tem nesse acionamento, quando se diz lá Mayday, Pampam, coisa desse tipo, e aciona o plano de emergência, você está acionando um sistema enorme que foi treinado, que foi feito simulados e tudo isso. Ok? Perfeito. É uma organização que funciona muito bem, né, professor? Essa parte de procedimento de emergência e evacuação, ela é o início do procedimento de resposta à emergência. O plano de resposta à emergência, ele é um plano no qual você separa a empresa em duas. A empresa que está operando normalmente e aquela que está operando com a emergência. Porque a crise, ela chama resposta à crise, né? A crise, ela existe, aceita que dói menos e ela existe. Então, você tem que arrumar alguém, que é normalmente chamado diretor de emergência. Eu, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre fui diretor de emergência, que lidera um time que foi treinado com antecipação para atender as emergências. Desde o momento que você fica sabendo da emergência até sei lá quando, até acabar. Isso pode demorar uma semana, 6 meses, um ano, não importa. Vai depender até o momento que você consegue liberar tudo. Se teve mortes, se tem que deslocar pessoas ou não, se tem que desinterditar a pista. Então, tudo isso faz parte dessa evacuação também. Okay? As áreas elas possuem treinamentos, como mecânico, pilotos, escala, pessoal de telefone, o 0800 da empresa, o website da empresa, tudo isso é um envolvimento gigantesco e existe legislação que a empresa aérea é obrigada a seguir agora. Antigamente não era, mas hoje, não só aqui, como nos Estados Unidos também. O plano de resposta à emergência que uma empresa tem que ter para operar nos Estados Unidos é imenso. Você tem que ter um manual gigantesco para comprovar que, se tiver um acidente, você vai dar todo o apoio, não só para as vítimas, né, ou
que não morreram, os sobreviventes, e também para os familiares das vítimas. É algo assim fantástico. Tem que ter um treinamento muito bom. Eu fiz vários treinamentos aqui ano passado, com a outra empresa que eu estava trabalhando, simulado, a gente criou a gente chama de sala de crise, mas eu mudei para sala de situação, com telas, com telefones. Hoje em dia não tem mais telefone fixo, é tudo celular, computadores, contatos, e funciona bem. Só que você precisa de pessoas treinadas para isso, porque as pessoas, às vezes, não têm a capacidade emocional de suportar uma crise dessa. Ela chora, fica com pena, aí chora junto com o outro e não produz nada. Então, você tem que ter um treinamento para isso. Não é tão simples, não. Perfeito. É por isso que nos estudos de casos, o senhor sempre foca lá né, em apontar a sugestão para as empresas, e a gente fala em treinamento, mas não fala com a certeza do quanto é necessário ter esse treinamento, né? Sempre você vai precisar treinar. Realmente é muito importante. Se você não treina, você não sabe o que vai acontecer no dia. Pode sair bem, pode sair mal. Normalmente sai mal, porque o treinamento ele não só ajuda o seu desenvolvimento da sua ação, como a integração de todos. Se você não treina, é igual um time de futebol. Time de futebol não treina? Treina. Um dá passo para cá, faz jogada ensaiada, aquilo tudo. É um teatro. Ou seja, o treinamento é um teatro. Se acontecer algo, você está treinado para suportar aquilo. Okay? É essencial o treinamento. Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você tem, por exemplo, em países que têm terremotos, por exemplo, Peru, eu morei em Lima. Em Lima, eles chamavam temblor, que são terremotos pequenos, são pequenos mesmo, uma balança, né? E uma vez por ano a cidade para e faz um simulado de terremoto. Desce todo mundo, desce todo mundo. E eles vão de prédio em prédio vendo se você desceu. Então, por quê? Porque no dia que tiver, você sabe o que vai fazer. Okay? Bom, continuando então. Aí já estamos numa parte boa, né? Que é a integração. Peraí. Inspeções e testes, né? Como eu falei aqui lá atrás, com a manutenção não muda muito. Você precisa fazer inspeções e testes. Os seus equipamentos, eles dão pane. Então, os equipamentos de aviso, de alarme, de extinção, eles dão pane também. E não são raras as vezes que dá pane. Ele dá pane. Então, precisa, junto com a manutenção, acompanhar e fazer esses testes. Isso tem teste diário, teste mensal, semanal, dependendo do tipo do avião. E tem normas a serem cumpridas, né? Quanto tempo está demorando para funcionar, acender a luz, ou funcionar a validade do seu extintor, a pressão. Às vezes está marcando ali verde, mas já venceu o prazo, tem que trocar. Às vezes está dentro do prazo, mas já está no vermelho, então já não tem pressão. Isso precisa ser acompanhado igual o extintor do seu carro, talvez na casa de vocês, no prédio, tenha um extintor, e sai caro no dia que você precisar e ele não está funcionando, sai caro para você. Ou você perde uma coisa material ou perde a vida, ou as duas coisas. Tá? Então, precisa seguir as normas, as regulamentações. Você tem as normas da segurança do trabalho, que são grandes, e tem as normas da aviação civil, que no nosso caso do Brasil é da ANAC. Vou comentar um pouco ali. Tecnologia, atualizar o sistema. Eventualmente, algumas empresas aéreas ou alguns fabricantes lançam novos equipamentos e obrigam que o avião substitua o antigo pelo novo. São os famosos calls, né? Então, ok, mas eles dão um prazo, 4 anos, 3 anos, para ser substituído. E isso precisa acontecer realmente para garantir o quê? A navegação continuada, a confiabilidade da aeronave dela voar, garantindo que a quantidade de falhas que ela vai ter são X e fazem parte de o que a gente chama de um nível aceitável de risco. Todo voo tem risco, mas eu tenho um nível que é aceitável, outro que não é aceitável. Uma vez que eu tenho um sistema que está ultrapassado, já não funciona bem, já estou fora do nível aceitável. Ok?
E, mais uma vez, tecnologia e treinamento contínuo. Sempre vai ter treinamento, sempre. Toda vez que você estiver fazendo um relatório, okay, lembra sempre. Principalmente porque aconteceu alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa, o treinamento não foi 100%. Faltou algo no treinamento. Okay? Dentro do Brasil, que a gente chama da ANAC, das normas, existem uma série de normas que precisam ser cumpridas. Então, o RBAC 25, né, ele é um RBAC que fala também sobre isso. Combate a incêndio em compartimentos críticos, ou seja, antes de você certificar ou operar o avião, você olha lá no RBAC e vê, eu tenho uma regra para cumprir. Aí ele diz detalhadamente o que o seu avião tem que ter, que sistema que ele tem que ter, se está funcionando, se não está funcionando, se você pode voar por algum tempo aquilo, como que funciona. Porque isso tudo foi feito baseado em ciência, em confiabilidade, em análise de risco, ok? O RBAC 25 é um deles. O outro é o mais comum aí para quem voa, que é PLA, empresa aérea grande, né? O 121. Também trata de requisitos de detecção, extintores, manuseio, treinamento, cursos, técnicas de evacuação. Tudo ali tem nesse 121 também, que precisa ser observado. Então, nós já vimos aí que só da ANAC, por enquanto, tem 2. Para o 135, né, que é pegar um táxi aéreo, coisa desse tipo, também. Ele também tem regulamentos a serem seguidos que são muito parecidos hoje em dia com o 121. Não é porque é menor que você aceita um risco maior. Não, de jeito nenhum. Eu diria até que o 135 e o 121 é quase a mesma coisa. Mas em termos de incêndio, né, de normas, ele segue a mesma coisa. Vai ter que seguir lá e cumprir todo esse perfil. Senão, você não pode voar o seu avião dentro da legislação. E tem o 139, que é vamos dizer assim, aquela certificação onde você pousa. Ou seja, o seu aeródromo também precisa ter um serviço contra incêndio para te atender. Imagina você estar com um Boeing, com 200 passageiros, por exemplo, pousa num aeródromo que não tem bombeiro. Pode ou não pode? O que vocês acham? Vou deixar vocês conversando 5 minutos sobre essa pergunta. Pode ou não pode? Vou repetir a pergunta. Eu posso pousar no aeroporto, o meu avião com 120 passageiros, esse aeroporto não tendo bombeiro, eu posso ou não posso pousar? Eu acho que pode. Aqui no de Caxias, aqui pelo menos, pousa o avião ali e não tem nem caminhão. Deve ter uma equipe treinada ali para se acontecer alguma coisa, mas tu vê caminhão assim, coisa arada, não, eu pelo menos nunca vi nada pessoal, nada ali. Pois é, rapaz. Sobre essa questão envolve regulamentação, né? Então, foi uma pergunta boa aí, viu? Mas pelo certo deveria ter, né? Eu acho. Sim, caso de acidente vai ser um Vai fazer acidente aí com muita diferença. proporções bem complicado aí de ser resolvido, né? Eu acho, eu vou até chutar, acho que não pode, exceto uma condição específica aí de emergência. Emergência, né? Mas se for uma condição de emergência, vai ser o mesmo que pousar no meio do mato. Não tem ninguém para te salvar, te socorrer. É, Né? É complicado. pois é. Mas um aeroporto comercial, assim, eu acho que deve ter uma equipe, mas eu nunca vi, né? Pois é, eu estava lendo um relatório de um acidente que aconteceu em Lusiânia, e Lusiânia não tinha esse recurso, né, de extinção de incêndio. E o investigador ele sugeriu lá no relatório que o aeroporto
buscasse, né, ter esses recursos aí para ajudar na operação. Caso fosse preciso, poder contar aí com a extinção de incêndio. Pois é. Tudo certo. Acho que seria mesmo. E aí, comandante? Pode? Vou voltar a pergunta para o senhor, porque não conseguimos responder. Não, aí é o que eu estou falando. Aqui, você tem um regulamento e você tem que ir lá consultar. Às vezes saem resoluções que modificam esse regulamento, ou dão uma flexibilidade maior ou não. Existem estruturas que dizem o seguinte: dependendo da quantidade de pousos que são realizados nesse aeródromo, você pode, e dependendo da quantidade de pousos, você não pode. Ou seja, a frequência é muito baixa. A menos de 600 aterrissagens, tem lá um número mágico lá, que a estatística fez. E aí eles autorizam ou não. Então, tem uma legislação que você precisa consultar na época. Então, toda vez que você planejar ir para algum lugar, dependendo do tamanho do seu avião, comprimento do seu avião, a quantidade de pessoas, ele é uma categoria. Dependendo do aeroporto, ele diz qual é a categoria que ele atende. Ou melhor, qual é a categoria que o serviço contra incêndio atende. Então, para cada aeroporto tem lá uma categoria. Então, você tem que consultar e verificar onde aquele aeroporto se encaixa. Ok? E como que é feita essa categoria? Isso é interessante, é um trabalho legal. Eu fui certificar um heliporto, eu gerenciei a construção do maior heliporto no Peru, na selva peruana. Eram 3, na verdade eram 4 pontos, né? Tinha um que era uma ambulância, aquele maior helicóptero do mundo pousava lá, e você tinha que atender aos processos da ICAO, o processo de contra incêndio e tal. Então, como é que você faz isso, né? Então, você tem um tempo de resposta do caminhão sair até lá o local do avião, como é que ele apaga o incêndio, qual é a pressão do caminhão, da água. Às vezes a pressão está baixa, mas você tem 2 caminhões, uma quantidade de água. Então, tudo isso é um somatório, é uma análise que se faz para poder operar. E tem muito aeroporto por aí que deixa de operar porque não tem bombeiro. E não pode pegar o bombeiro da cidade para ir lá, porque o bombeiro da cidade também não pode sair. E você também não pode pegar o bombeiro do aeroporto e levar para a cidade, porque ele está ali para atender uma emergência da pista. Ele não pode estar apagando incêndio. Se você tirar ele da pista, tem que fechar o aeroporto. Então, existe a legislação para você consultar. Então, você consulta lá o RBAC 139, como também você pode consultar o RBAC 91, que fala sobre contra-incêndio. Você pode consultar também a 121, a 06A, mas pode ter uma mais nova, lá no RBAC, desculpa, lá no site da ANAC, tem lá toda a legislação disponível para vocês consultarem, ok? De repente eu pego aqui o link e passo para vocês. Eu vou passar um exemplo de um link da ANAC aqui, se tiverem curiosidade. Vocês entram lá e tem o 121, tem toda a legislação. Tá? Certo. Pega daí esse link aí que vocês vão ser felizes lá, se quiser estudar, né? E sugiro que, como piloto, vocês estudem mesmo. São resoluções, tem. Como é que eu vou falar para vocês? É legislação, né? Na realidade, é a legislação da ANAC. Então, tem o RBAC, RBHA, tem tudo lá. Tudo que você quiser estudar, não acredite em nada que digam para vocês. Sempre vão até esses sites, que são os sites oficiais, onde tem a documentação oficial, e verifique. Então, a pergunta que você fez para mim, e aí, pode ou não pode? Vai depender do aeroporto, qual é a categoria do aeroporto, qual é a categoria do seu avião e qual a resolução que está em vigor hoje. Ok? É um estudo que você tem que fazer. Então, o setor de operações da empresa, o despachante operacional, tal, ele precisa estar. E mais, dependendo do país para onde você vai, a legislação muda. Você pode e às vezes não pode. Pode num país e no outro não pode. Tá? Então, às vezes, vocês assistiram aí a palestra aí do piloto aí no dia 23, né? Ele fez vários tours, fez um tour aí por vários lugares. Ali tem legislações diferentes, dependendo do avião. Lógico que o avião dele era pequeno, mas se fosse um avião grande, a legislação também muda, né? Fica diferente.
Ok? Bom, então, esses são os principais documentos, né, pontos da aula de hoje, para a gente falar. Com isso, a gente adiantou bastante aqui esse capítulo, né? Nós temos aí mais 3 aulas, né, antes das provas, no final do ano, não é isso? Nós estamos em novembro, né, para acabar. Tem o estudo de caso e tem mais um estudo de caso hoje. Alguma dúvida de hoje, antes de eu colocar o estudo de caso? Então, foi tranquilo. Essa parte aí sobre incêndio ela é muito boa, ela é bem extensa e que vale a pena a gente buscar conhecer mais mesmo sobre o assunto. Precisa ler, estudar, não adianta, não dá para decorar porque muda, Realmente. requisito muda, né? O conceito está aí, tá? São os tipos de extintores, tipos de produtos, né? Que você pode usar, o extintor A, a categoria A, B, C, vai para lá, vai para cá, mas precisa estar sempre lendo, porque às vezes entra uma coisa nova, entra algo diferente, entra um equipamento novo no seu avião, um material novo, uma substância nova, e precisa de um extintor para ele também, né? Antigamente só tinha um produto, madeira, agora tem madeira alumínio, tem fibra, tem isso, tem aquilo, carga. Tem carga viva, eu posso jogar alon com os cavalos, estou transportando cavalo aí, o que eu faço? Né? Então, precisa ter um cuidado grande para usar a extinção do fogo. Né? Okay? Então, o estudo de caso, o 8, não é isso? E vou pedir aí para o Fast Video, dá uma lida aí no problema para a gente. Dou sim, prof. O voo 111 era operado por um MD-11 e transportava 215 passageiros e 14 tripulantes. Durante o voo sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa do Canadá, a tripulação detectou um cheiro de fumaça na cabine. Inicialmente, eles pensaram que fosse um problema menor e decidiram retornar ao aeroporto mais próximo, Halifax, na Halifax, Escócia. na Escócia. É isso aí. Então, esse é o problema, né? É o caso que vocês vão ter. Eu vou dar alguns pontos aqui para frente e vocês vão resolver esse estudo de caso da forma como sempre vem fazendo. Mais uma vez, o estudo de caso não tem uma resposta correta. Vai depender do seu conhecimento. O objetivo é vocês exercitarem o que vocês viram sobre incêndio, contra incêndio, substâncias, tal, nesse caso aqui. Então, eu vou acrescentar aqui mais umas informações. E a primeira a investigação revelou que o incêndio começou na área do sistema de entretenimento da aeronave. A tripulação tentou seguir os procedimentos de emergência e se comunicou com o controle aéreo para realizar um pouso de emergência. A aeronave caiu no oceano e, infelizmente, todos a bordo perderam a vida. Devido à rápida propagação do fogo, o sistema de controle da aeronave falharam, resultando na perda total de controle pouco antes do pouso. Então, eu vou deixar vocês conversando 5 minutos sobre o que a gente tem, que é isso aí, tá bom? Agora ficou complicado o negócio. E aí, Fest? Boa noite para você. Eu não te cumprimentei, mas o que você acha disso aí, meu amigo? Acho que é nós dois aí. É verdade. Acho que ele saiu. Tá bom? Quando se trata de incêndio, né? Pela aula que nós tivemos aqui, dá para a gente ter um pouco de a noção do quão grande é, né, as possibilidades aí de incêndio a bordo de uma aeronave, né? E Sim. mais tratando aí de um MD-11, né, que é uma aeronave gigante. Cara, mas aí como também tem aí a observação que começou ali pelo sistema de entretenimento,
Pois é. complicado. Bem complicado. É que Não dá a área, para ter uma ideia, não. pois é, depois da contextualização, caralho, deu um branco total agora. Né? Eu não tenho muita noção, apesar de eu ter trabalhado numa companhia grande, como foi a TAM, mas eu ficava fora da parte de aeronaves, então eu não tenho muito conhecimento. Aliás, eu não tenho conhecimento algum com relação né, da parte elétrica de aeronaves grande, o que ela tem, o incêndio onde pode acontecer o incêndio ali com mais facilidade na área de entretenimento. Então, Pois é. Ainda é um avião antigo, né? é, realmente. Muitas coisas mudaram, mas assim na época eu acredito que foi uma falha mesmo aí do sistema, como foi colocada, né? Voltou? Tá ouvindo? Foi. Tá. Voltou, então. É uma falha da rede aqui. Assim, tá travando aqui para mim também, vira e mexe, dá uns cortes. Tudo a gente, professor. E aí? Então é o seguinte, esse acidente foi real, tá? Ele aconteceu mesmo. Ah, mas olha só, um avião desse porte, né? Será que não tinha extintor? Será que o treinamento foi adequado da tripulação? Será que foi no entretenimento que começou? Será que não viram fumaça, não perceberam? Ou não deram a atenção correta? Isso tudo são detalhes que vocês podem levantar, né? Aqui na, na descrição do problema, né? E fazer criar aí uma linha de análise para tentar descobrir a causa raiz do que vocês acham. Não leiam na internet, façam vocês a ideia de vocês, criem aí relacionado à aula, né, de extinção, de incêndio, por exemplo, será que o treinamento dos tripulantes estavam corretos? Será que tinha os extintores estavam abastecidos? Será que a parte de entretenimento não se era possível verificar se tivesse um problema ali? Então, criem essas hipóteses e busquem, baseado nessas hipóteses, né, as alternativas de solução que vocês achem que sejam viáveis para isso, execuíveis para isso. Façam essa análise de custo para todo aquilo que você decidiu. Se precisar, volta, cria uma outra. Pode ser que coincida com o real, né, com a vida real, pode ser que não, mas não importa. Importa que vocês pensem, baseado na aula, né, com o que vocês vão fazer. E, lógico, como sempre, emite a recomendação. Você acha que um avião desse porte, morreu tanta gente, um incêndio, será que não tem nenhuma recomendação a se fazer? Com certeza tem. Da mesma forma que, como você recomenda, você precisa implementar, acompanhar para garantir que o que vocês recomendaram esteja funcionando e reavaliar o que está sendo feito. De repente, tem que fazer alguma mudança na recomendação. Por exemplo, que recomendação vocês dariam se fosse um problema de extintor mal localizado, mal distribuído no avião? Redistribuir, redimensionar a quantidade também. Lembra o seguinte: vocês podem recomendar, fazer recomendações para a própria autoridade.
autoridade aeronáutica na investigação, no estudo de caso. Por exemplo, será que a vistoria, a auditoria desse avião foi feita corretamente? A certificação estava correta? Às vezes não. Às vezes tem algum erro aí também na parte de certificação. Nem, não todos são perfeitos, as coisas mudam. Lembre-se disso. Nas recomendações, lá na análise de causa raiz, de repente houve uma falha aí na certificação do avião que liberou sem um determinado tipo de extintor ou sem o extintor localizado de forma adequada. Por exemplo, você tem um setor, uma área de entretenimento, que tem uma fiação muito grande, sistema novo, tal. Será que por ali não tinha que ter um extintor? Estava muito longe? E o treinamento dos tripulantes também estava adequado? Então, baseado nas suas hipóteses, vocês implementam, citam aí como implementar e acompanhar. E, no final, as lições aprendidas para que isso não volte a repetir. Não é isso? Ok? Isso aí. Esse caso aí, se eu não me engano, saiu até no Mayday de Desastres Aéreos, né? Daí. É. Esse eu não estava e nem investiguei, esse é um dos poucos que eu falo. Pois é, pelo jeito, professor, tu é bem importante na aeronáutica aí do Brasil e no mundo até, né? Um pouquinho só. É uma honra, professor. Porra. Então, bom, alguma dúvida da aula, do estudo de caso? Como é que está aí? Vamos ter que se virar agora, professor. O que a gente consegue tirar para Vocês, esse. me diga uma coisa, só estão dois aí. Vocês dois estão conseguindo entender a importância desse estudo de caso? O Divino voltou aqui. Vou repetir aqui para o Divino aqui. Vocês estão conseguindo entender a importância de fazer esse treinamento, de escrever o estudo de caso, raciocinar? Estão aprendendo? O que vocês estão sentindo aí? Sim, professor. Não, praticar bastante. Eu tive um Pode problema aqui falar. com a conexão, caiu minha conexão, mas sim, depois do terceiro para cá, deu uma facilitada bastante assim, para mim entender, né, a ideia do estudo de caso, porque ficou mais claro perceber assim, o quanto é interessante desenvolver e ter coerência naquilo que a gente está apresentando também, né? Exato. E aí, Mente. o Fast Video, para você o estudo de caso está te ajudando aí a entender melhor a matéria, desenvolvendo mais, tal, abrindo? Como é que está? Ô, professor, desculpa, é que eu estava ouvindo aqui, mas eu estava fazendo também outro do quartel aqui, mas eu estava ouvindo. Professor, para mim está sendo um conhecimento, porque além da gente pegar e aprender com o que o senhor vai explicando e a gente vai pesquisando, então isto vai abrindo cada vez mais o conhecimento e saber o que tem que fazer em diversas situações e o que as pessoas estão fazendo de errado, né? Perfeito. E aí, Jonathan, você aí, que não voou ainda, tá O que fazer para melhorar, né? isso, Eu Mas acho bem realmente eu não interessante. fui ainda. Acho bem interessante, assim, fazendo estudo de caso. Parece, como eu assisto bastante coisa, que nem eu falei do Mayday, desastres aéreos ali, é a mesma coisa que mostra o programa, é o trabalho que o cara tá fazendo, né? Só que lá eles fazem toda a imagem, fazem uma ilustração, mas é praticamente todo o estudo que o cara faz, né? Tipo, procura a causa, o que tu implementa, tudo o que o cara faz é tudo o que acontece de verdade, né? O, é uma. O, investigação. é, o que acontece? A gente tem um hábito muito assim de buscar o que é mais fácil, né? Quando a gente assiste esses
dessas investigações pela televisão, Mayday, né? Na realidade, tem ali uma propaganda, tal, nem sempre é a realidade, né? Eu já acompanhei Sim, alguns que não são 100%, eles às vezes fazem o filme antes de acabar a investigação. O do Gol, por exemplo, que eu investiguei, eles lançaram o filme antes de acabar a investigação. A gente não tinha terminado a investigação e eu era o investigador, fui o investigador, e eles lançaram, porque eles queriam lançar para ganhar dinheiro, e tal. Enfim, tem essa pressão, mas é muito bom e a gente tende a gostar desses filmes porque é mais fácil. Você liga a televisão, está ali a hora que você quiser, você vê. Quando você faz o estudo de caso, é diferente, porque você tem a liberdade de criar o caso, você tem a liberdade de criar a história e de questionar várias coisas, né? Você mesmo pegando esse acidente, digitando lá no Google, seja lá onde for, pesquisar, você vai ver uma investigação que alguém fez. Mas você pode fazer outra e chegar a um outro resultado. Essa é a colher de chá, é o lado muito bom do estudo de caso. Você entendeu a matéria, que é, no nosso caso agora, contra incêndio, extintor e tal, e pegou um caso real ou fictício aqui, ou apresentado por mim, e você conseguiu trabalhar o seu conteúdo da forma criativa, podendo botar em prática os seus conceitos em uma ordem, em uma metodologia, de uma forma didática, entendeu? Chegar lá nas lições aprendidas. Isso é uma colher de chá muito grande para a sua vida em termos de estudo. Você vai aprender a refletir bastante sobre os assuntos, os temas que você vai encontrar na vida. Isso serve para a tua vida particular também. Você vê o caso, espera aí, o fulano achou isso, o investigador, e quem disse que está certo? É só isso? Não tem mais coisa? De repente você vem e coloca uma informação que não tinha, uma coisa a mais, entendeu? sim. O estudo de É, caso, ele é muito bom, sim. tanto que é um trabalho que, pelo menos para mim, assim, por mais pequeno e simples que pareça, demora para concluir ele. Eu não consigo fazer rapidinho, né? Pensa e repensa e vai longe para conseguir fazer. Isso. Esse último estudo de caso, professor, sobre o Romeu Oscar November, eu acho que foi o senhor que fez essa investigação lá do acidente. Não, esse não, que vazou óleo, né? Não, foi não, Isso, não. exatamente. Então, quando eu vi a imagem lá da aeronave lá fora da pista, né, no acostamento, fiquei imaginando, eu falei, uai, mas ele colocou o avião numa situação até crítica ali, ficou fora da pista, mas ficou num lugar perigoso. Será que foi proposital ou ele não teve condições de controlar a aeronave, enfim, teve que parar daquele jeito mesmo? Então, tudo isso no estudo de caso, quando você começa a trabalhar ele, você começa a ter os porquês, né? Perguntar coisas que às vezes acabam te ajudando ali a ir desvendando e criando um cenário ali para aquela situação. No caso de aviação, de acidentes, se você olhar as investigações antigas e resolver reviver como eu estou fazendo agora, você encontra recomendações novas, porque tem tecnologias novas, tem processos que podem ser melhorados, e na época não foi colocado. Porque a investigação ela é feita por pessoas que nem eu, que nem vocês aí, né? Lógico, pega pessoas com mais experiência ou menos experiência, tal, tem método, tal, mas às vezes passa batido e não fala nada de um determinado assunto. Eu já, por exemplo, já refiz várias investigações que estavam dadas como concluída e eu refiz. E investigadores que tinham feito, eu discordei no momento, no sentido de que podia ser visto também de uma outra forma, e o resultado saiu diferente. Porque o tempo passou, espera aí, quando eu peguei, não, pode ser mais isso, mais aquilo, isso não foi visto, vamos ver. E um fato, por exemplo, é você ter quando o piloto morre, né? Pô, quando os dois morrem, dizer que foi culpa do cara, que ele tem uma responsabilidade grande, isso é muito fácil. Eu quero ver você comprovar tudo isso, né?
e é tão difícil quanto os dois pilotos sobrevivem e cada um diz uma coisa diferente do outro. A investigação que está no meu livro lá, esse que eu lancei aí, do P16, lá do livro, foi assim, o comandante dizia uma coisa e o copiloto dizia outra. E eu fui fazer a investigação com essas informações, os dois na mesma cabine. Cada um viu de Isso. uma maneira diferente. Pois é. Isso aconteceu, isso aí que o senhor está falando, aconteceu lá com o Boeing da Varig em 85, 86, lá que saiu, decolou de Marabá e caiu já perto do Mato Grosso. O destino era Belém, mas acabou caindo. Então, essa tripulação teve várias versões depois, quando foi se apurando, ou quando as coisas melhorou para eles também, eles começaram a dar entrevista, e as histórias, a história de um nunca bate com a história do outro, né? Esse que você está falando é aquele Varig 254 que caiu na selva lá? Isso, exatamente. Esse daí uma passagem interessante. Se você entrar lá no show lá do. Tem um programa da Globo lá do Luciano Huck, e ele faz uma entrevista lá. Eu sobrevivi a um acidente aéreo. Aí eles me chamaram para participar do programa. E eu contei dizendo que estava no voo, que sobrevivi e tal, tal. E aí eles fazem uma votação lá. Dá uma olhada lá no YouTube, lá, que vocês vão achar isso aí. Legal. Mas aquilo também foi. Os dois sobreviveram, né? Mas cada um contou uma história do seu jeito. Verdade. Teve um, Né? pode falar. Não entendi aí. Alguém falou alguma coisa? O João Júnior falar alguma coisa ali. Não, Jonathan. Eu só concluí só. Ah, é isso aí. Peraí. Como é o nome do programa lá que eles falam? Eu não lembro o nome do programa. No Caldeirão do Hulk? Acho que é o Caldeirão, né? Eu sou. Agora, acho que agora é Domingão do Hulk. Deve ser, Eles chamam, mas eles chamam três pessoas e dessas três pessoas, um está falando a verdade e dois está contando a mentira. Ah, eu vi esse quadro. Eu só não vi o seu especial, mas eu já conheço esse quadro onde ficam três pessoas, dois mentem e um fala a verdade lá. É. Interessante, bem é, interessante. Então, o senhor teve participação nesse quadro, então? Teve, aí eu fui lá, participei. Aí eles perguntaram para cada um, né, Uhum. se contar a história. E eu contei a história, o outro lá contou, o outro contou, e aí ele faz uma votação para ver Certamente o senhor foi quem. bem, certamente o senhor foi bem convincente. E aí eles acreditaram, Os todos caras eles que mentem acreditaram que eu estava no avião, no voo. no avião, então. Eu Depois você imagino. lê lá, é engraçado. Tá Mas eu tranquilo. uso, eu uso esse vídeo dele como, como auxílio ao treinamento de investigação, porque ali, numa investigação, os, os observadores, que chamavam antigamente testemunha, né, tal, eles querem participar de alguma maneira da investigação. Então, eles dizem tudo, que viu, que ouviu, que tal, e às vezes é tudo mentira. E o cara te convence na investigação. E eu fiz exatamente esse papel ali. Eu convenci todo mundo de que eu estava no acidente, que foi assim, assim, assim. Assistem lá. Vocês É, têm. eu estou abrindo aqui, minha internet está um pouquinho lenta, mas eu acho que encontrei, sim. Está no YouTube. Está no YouTube do programa dele lá. Põe o link aí para o pessoal ver depois. Certo. É uma, é um treinamento, para mim, ele funciona como treinamento.
de a pessoa que quer participar da investigação de qualquer jeito, conta e te convence às vezes. Então, a investigação, o estudo de caso, também te exercita a ter ideias que não foram ideias na época, né? E é bom, por isso que é bom. Bom, então depois você passa o link aí para os seus amigos aí. Mais uma vez, o que você achou da aula hoje aí, Jonathan? Como é que foi para você? Foi boa, ruim, mais ou menos? Muito boa, professor. Muito boa, como sempre. Fast Vídeo, como é que Tempo. foi para você? Perfeito, professor, perfeito. Eu venho falando e eu falo lá no quartel que eu digo que eu tenho um professor que ele foi comandante de esquadra, então eu encho a bola lá, professor, para dizer da sua importância, assim, sabe, como professor eu digo, meu Deus, o cara sabe muito, ele adquiriu no tempo dele, assim, uma experiência enorme. E aí eles dizem, pô, Nascimento, ter um professor assim, onde é que... Daí eles começam a fazer perguntas, né? Da onde que o senhor é, da onde... Então tem diversas... Mas, sabe... Se vocês acharem que tem tempo e quiserem, chama um dia aí, a gente põe no YouTube aí o teu time aí, teus amigos, a gente bate um papo com eles, Ah, com faz um certeza. podcast aí. Claro, Vamos marcar, professor. Será um Sim, prazer, uma sim. honra para mim conversar com seus Nossa amigos. Senhora. Legal, professor. Põe uns Também já pontos aí. fiz. E você, João, Também já Divino, como é fiz que isso foi? aí, já que ele falou, professor. De gabar o professor aí. Até tem o teu currículo no Moodle ali, né? E É. mostra tudo. Daí eu mostrei também aquela parte ali. Ali está Pois é, resumido. Nossa. pois é. Ah, O seu professor, perfil. do dia da palestra, É. eu escrevi 2 vezes o seu nome e as 2 saiu errada. Munir. Eu botei de gozação ali, fiz mais de Sim, sim, brincadeira. sim. É, O corretor às vezes nos derruba. é. Mas a palestra foi boa dele ali, foi muito boa. Perfeito. Foi muito boa. Sim. E João Divino, como é que foi a aula para você hoje? Como é que está aí? Como sempre, está excelente a aula, trazendo bastante informação. E é como o colega aí, o Fast Video, né, acabou de falar, nós estamos com um professor que sabe tanto que a gente fica tão pequeno diante do Não. conhecimento Então dele. tá errado, então tá errado. É, Eu não sei, não pode não, ficar não, pequeno, não. a gente fica pequeno porque a gente fica sem saber aonde puxar o assunto, porque o cara sabe muito. Tá bom? Então, Não. mas é isso. Muito boa a aula, professor. E cada dia que eu participo da aula com o senhor, certamente eu saio daqui com mais conhecimento. Que bom. Então é isso. Naquele bate-papo do dia 23, falaram, pô, convida o Munir aí para o fim do ano, fazer uma palestra. Se, de repente, eles botam um tópico lá, eu consigo falar mais um pouco. Vamos ver. Perfeito. Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês, bom fim de semana. Um prazer tê-los a bordo aí. Muito obrigado. Boa Até a noite. próxima. Boa noite, professor. Um abraço, Bom obrigado. final de Tchau. semana. Igualmente, tchau.